Boa noite, irmãos, boa noite, amigos que estão nos acompanhando pela internet aí, nas redes sociais da igreja. É muito bom estarmos aqui na casa de Deus para hoje analisar, estudar, ser inspirados por mais um capítulo do livro de Daniel, capítulo 7. Era o ano de 1985, eu tinha 13 anos de idade apenas, estudava em uma escola técnica lá em Criciúma, Santa Catarina. E me lembro que, reunido com alguns amigos, na biblioteca da escola, nós algumas vezes pegávamos lá na estante a Bíblia Sagrada e estudávamos o Apocalipse. Crianças, pré-adolescentes. Eu não era adventista, eu só conheceria a igreja adventista alguns anos depois, na minha juventude já. E por que nós fazíamos isso? Porque nós tínhamos medo do futuro. Estávamos em plena Guerra Fria, lembram? Os que têm a minha idade aí, um pouco mais que a minha idade. O mundo sempre sob ameaça de guerra nuclear, a ex-União Soviética ameaçando os Estados Unidos e vice-versa. E nós acordávamos e íamos dormir com medo de uma guerra atômica, que iria acabar com o planeta. Então, o jeito era estudar o Apocalipse, porque falavam que era o livro do fim do mundo, E nós tentávamos entender. E crianças ali sem ajuda de ninguém, descobrimos algumas coisas, interpretamos outras bem estranhamente. Eu me lembro que nós dividíamos assim as atribuições. Você vai pesquisar sobre o míssil nuclear, você vai pesquisar sobre a radiação do míssil, quanto tempo ela dura sobre a Terra. E aí, quando líamos ali que a besta tem poder na cabeça e na cauda, já pensamos, deve ser o míssil mesmo. Porque na cabeça tem a ogiva, na cauda tem o jato. E pesquisando sobre a radiação nuclear, um de nós descobriu que duraria mais ou menos uns 5 anos sobre a Terra. Olha aí, tem a duração da atuação da besta também aqui, passa perto, 3 anos e meio. Então, eu saía falando para meus parentes, inclusive, para que meus tios e primos se preparassem, porque a besta do Apocalipse era o míssil nuclear. Eu explicava direitinho para eles, eles diziam, você tem que ser padre, você sabe tudo da Bíblia. Não sabia nada, mas eu queria muito saber. 13 anos de idade. 7, eu sou péssimo em matemática, mas alguns anos depois, vou arredondar aqui, já no ensino médio, eu fui confrontado com uma pergunta que mudou a minha vida. Um jovem adventista, com a minha idade, ali cerca de 18 anos, 17 para 18 anos, já fizeram os cálculos aí agora, Ele fez uma pergunta a queima-roupa, certa ocasião para mim, quando eu debatia com uma testemunha de Jeová. Ele se aproximou, começou a conversar comigo, achei interessante a conversa dele, o testemunho de Jeová se afastou, e aí depois de uma certa conversa, ele perguntou, você quer conhecer o Apocalipse? Como eu queria. Eu lembrei daqueles anos anteriores, quando na biblioteca, com meus amigos de escola ali, colegas, nós tentávamos entender o Apocalipse. Só que eu tinha preconceito, eu era um católico muito preconceituoso. O que esse crente quer me ensinar? Mas eu queria aprender. E aí eu aceitei com a seguinte condição, que ele me desse aquelas guias de estudo, Seminário Revelações do Apocalipse, e eu estudaria em casa, com a minha Bíblia Paulinas, com o imprimatur do Papa. Se estivesse de acordo, eu aceitaria. E depois de alguns anos, estudando, me aprofundando, eu finalmente me entreguei ao Cristo das profecias. E fui batizado na Igreja Adventista Central de Criciúma, no fim do ano de 91. E me apaixonei pelas profecias. Especialmente Daniel, e depois descobri que Apocalipse, depois descobri que Daniel é um livro irmão, praticamente estão ali colados, você não consegue, é inevitável, você estudando Apocalipse tem que estudar Daniel, e estudando Daniel você tem que estudar Apocalipse, porque eles são como que gêmeos. E eu posso dizer que o que me trouxe para o caminho da verdade foi a profecia, Apocalipse e Daniel. Não exatamente a profecia, mas o Deus das profecias, Jesus. O Apocalipse revela Jesus, Daniel revela Jesus. Daniel é chamado de muito amado por Deus. João também é chamado de muito amado. São os 2 livros de 2 homens muito amados por Deus.
e que devem ser estudados como nunca antes em nossa história, como diz Ellen White. Então eu fico feliz, porque de quando em quando aqui na nossa Igreja das Mangueiras, nós temos tido aqui, né, pastor, séries, estudos sobre Daniel, sobre Apocalipse. Ano passado tivemos, teremos de novo. Em breve teremos mais uma classe, né? Não é por falta de classes bíblicas. Teremos uma nova classe bíblica aqui, coordenada pelo Ministério da Mulher. Eu estou junto lá, né, porque sou casado com uma das coordenadoras, então a gente tem que estar junto, né? E nós vamos fazer uma classe bíblica especial aqui aos domingos, às 18 horas. Encontro com a Palavra é o nome. Nós daremos mais detalhes adiante para vocês. Pensem já em pessoas especiais que vocês querem trazer aqui para aprender a Palavra de Deus. Pensem em jovens, pré-adolescentes, adolescentes, adultos. Quem sabe alguns pré-adolescentes que estão aí com medo do futuro, com medo do Apocalipse. Não serão os jovens que estarão na igreja no futuro, porque encontraram o Deus das profecias, né? Então, façam planos, orem por isso e pensem a respeito. Daniel é um livro formidável, incrível. Eu não me canso de estudar esse livro. Já não sei quantas vezes estudei e apresentei e preguei. Me lembro assim, emocionado, quando pouco antes da pandemia, nós fizemos uma vigília lá no NASP Campus São Paulo, coordenada pelo pastor Gilson Grittner. Foram 12 horas, irmãos, 12 horas estudando Daniel. De hora em hora, a cada hora, era um capítulo com oração, louvor. Ficamos do fim da tarde até amanhã, 5 da manhã, estudando. E o povo não arredou o pé. Igreja lotada, antes da pandemia. Como as pessoas têm interesse nas profecias, né? É só a gente saber apresentar, convidar e mostrar para elas o que está ali, né? Foi um momento maravilhoso, né, aquele. E eu louvo a Deus, mais uma vez digo, porque nossa igreja aqui ela tem essa vocação também, né, profética, de conhecer. E olha, Daniel, ele tem 2 blocos assim principais, né, a metade histórica e a metade profética. Então é um livro que nos inspira e revela o futuro ao mesmo tempo. Conta a vida de Daniel, de seus amigos, as lutas pelas quais passaram, a forma como podemos vencer, como eles também venceram. E, por sinal, traz aqui o meu verso preferido. Eu não podia deixar de falar isso também, né? Daniel capítulo 12, verso 3. Se vocês quiserem saber, o meu verso preferido é este. Eu vou ler para vocês. Depois eu vou para o capítulo 7. Os que forem sábios, lembrando que sabedoria na Bíblia não é acúmulo de conhecimento, né? A sabedoria que vem do alto, que é dada por Deus. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que conduzirem muitos à justiça, lembrando que a justiça é Jesus, então os que conduzirem muitos a Jesus, brilharão como estrelas, sempre e eternamente. Que coisa linda, né? É uma poesia. Aqui o profeta, inspirado por Deus, compara os missionários da igreja com as estrelas. Vão brilhar para sempre para Jesus. Você quer ser uma estrela de Jesus? Quer brilhar para sempre, eternamente, e nunca mais se apagar? Eu quero. E para ser isso é só se entregar ao Criador das estrelas e, desde já, brilhar por Ele e para Ele, levando pessoas a Jesus. Os que levarem muitos à justiça, o Senhor, justiça nossa, Jesus, vão brilhar para sempre. Eu quero ser um desses, né? Uma dessas estrelinhas de Jesus. Agora volte lá para o capítulo 7. Nós vamos ler aqui algumas partes do capítulo. Acho que não todo, mas algumas partes aqui. O título, né, que eu dei para essa nosso estudo de hoje, 4 animais misteriosos e o destino do mundo. Lembra da semana passada, domingo passado? Nós estudamos aqui o capítulo 2. É o mais fácil, não tem nem como errar, né? Uma estátua, 4 metais, cada um deles representa um reino sucessivamente, cabeça de ouro, Babilônia, e aí é só pegar o livro de história que você estudou lá faz um tempinho e olhar, né? Conferir quais foram os reinos que vieram depois. Medo-Pérsia, depois Grécia e Roma. Depois de Roma, qual foi o próximo império? Não teve. É isso aí. Roma se fragmentou. E aí você tem ali uma mistura immiscível, não se mistura na verdade. Barro e ferro, um pouquinho da força do ferro, do Império Romano, e a fraqueza do barro.
Até hoje a Europa é assim, né? Alguns países são bem ricos, Alemanha, Inglaterra, Suíça, e há países lá que não estão tão bem assim, né? Grécia, Portugal, vai mais ou menos. Então, a fraqueza do barro e a força do ferro continuam sendo a configuração da Europa. Nos dias desses reis, diz o texto, eu focalizei esse trechinho do capítulo 2, uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas veio do céu, não veio da terra, não veio de uma direção dos ventos da terra, como diz Daniel 8. Não, ela veio do céu. Atingiu a estátua nos pés e fez com que tudo desmoronasse. A estátua foi ao chão. E aquela pedra, ela enche a terra, se transforma em um grande monte, e monte em profecia representa reino, e esse reino nunca mais passará. Obviamente que é o reino de Deus. Jesus é a rocha dos séculos, é a pedra angular, símbolo perfeito, né? A pedra que vem à volta de Jesus, para estabelecer o reino eterno. E eu enfatizei semana passada, domingo passado, esse detalhe, que às vezes passa despercebido, né? A pedra, ela veio do céu, foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Não serão os esforços humanos que vão tornar este mundo melhor, não vai ser por lutas políticas, ideologias, essa ou aquela, que farão com que esse mundo seja reformado, revolucionado ou coisa parecida. Isso é um esforço inútil. Nós temos que fazer o nosso melhor, eu disse e repito, como sal da terra e luz do mundo. Sim, mas conscientes de que não vamos salvar o planeta, de que não vamos trazer o reino aqui à terra, como eu aprendi quando fui lá adepto da teologia da libertação. Eu disse para vocês que eu nunca tinha ouvido falar em volta de Jesus, até conhecer um jovem adventista. E fiquei maravilhado com isso. E aliviado também de saber que todas aquelas mazelas que nos apertam o coração, um dia não mais existirão. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Eu disse também e repito que a maior parte dos meus amigos daquele tempo tornaram-se ateus, perderam a esperança na humanidade, e é assim mesmo. Quando a pessoa esquece a dimensão vertical da fé, quando ela não entende que é Deus quem vai intervir para sempre, ela perde a esperança. Porque o coração do ser humano é mau, a corrupção toma conta, impera e vai piorar. E aí a esperança humana, humanista, ela vai escoando também pelo ralo. Como é bom saber que Jesus voltará. Como é bom saber que no Senhor nosso trabalho não é vão, né? O capítulo 7, na verdade, é uma ampliação de detalhes relacionados com o capítulo 2. Deus é muito didático. Acontece no Apocalipse e aqui em Daniel também. É aquele conceito aquele princípio da repetição com ampliação. Então o 2 é fácil, qualquer um entende. Uma criança com alguma idade vai ler o capítulo, legal, são os reinos da terra, né? E finalmente a volta de Jesus. Ok. No capítulo 7 nós temos a repetição do mesmo padrão, são reinos sucessivos, mas ele coloca mais detalhes. No 8, então, a coisa começa a ficar ainda mais complicada. Quando chega ao 10, 11, 12, aí você fica atordoado com tanta informação. Semana passada eu ministrei um estudo bíblico sobre Daniel 11, e é algo incrível realmente, né? Tantos detalhes que há ali nesse capítulo. Então, a didática está no fato de que Deus vai colocando cada vez mais informações, detalhes, mas construindo numa base simples, que Ele já lançou. E já lançamos aqui domingo passado. Daniel 2 é a base. Inclusive, Daniel 2 ajuda a afirmar aquele conceito, aquele princípio de interpretação profética, que nós conhecemos como historicismo. As profecias, elas se cumprem ao longo da história. É útil e importante saber disso, porque esse mesmo princípio nós aplicamos ao Apocalipse, por exemplo, e aí não corremos perigo de dizer que certas coisas estão no futuro distante ou já se cumpriram. Elas se cumprem ao longo da história, culminando com o reino eterno de Deus. Então no capítulo 7, em lugar de metais de uma estátua, o profeta ele tem uma visão na qual são apresentados animais que representam também os reinos do mundo. Vamos ver aqui alguma coisa? Verso 1.
No primeiro ano do reinado de Belsazar, isso aqui já era 553 a.C., ok? 553 a.C. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante de seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, ou grande mar. 4 animais grandes, diferentes, uns dos outros, subiam do mar. Hoje de manhã eu tive a alegria de pregar ali na sala 57, que é um fenômeno, né? Todos os dias tem ali 4, 5 mil pessoas participando da oração, do momento da lição e ouvindo ali pregações. Eu estou fazendo uma série de 3 domingos. Tem que ter fé, 5 da manhã às 7. Por isso que é 57, né? 5 às 7. Irmãos, coisa linda. Cerca de 5 mil pessoas estudando as profecias. É algo lindo de se ver, né? E eu estudei com eles hoje de manhã sobre a besta do mar, que tem tudo a ver com esse capítulo. Primeiro, começa dizendo que os animais estão no mar agitado, né? No mar grande. Capítulo 13 de Apocalipse fala que a besta ela sai de onde? A primeira besta? Do mar. Animais representam reinos, assim como aqueles metais da estátua também representavam reinos. E nós temos lá em Apocalipse 13 2 poderes também comparados a reinos. Que animais Daniel, vai ser fácil confundir, né? João com Daniel. Que animais Daniel viu aqui durante esta visão? O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. O rei dos animais comparado aqui ao rei dos metais. E interessante, porque quando você vê lá num museu, tipo o Museu Britânico, a seção de assiriologia, você vê ali que há realmente leões com asas. Era muito comum naquele tempo, em Babilônia, ali na região da Caldeia, eles fazerem estátuas de leões alados. Então Deus usa elementos da cultura para se comunicar. Isso é bonito, né? Estátua. Tinha muita estátua em Babilônia. E quando Deus fala com Nabucodonosor, ele usa uma estátua. Deveria ter a forma de uma estátua daquele tempo, para que eles conseguissem se conectar, entender a visão. Então, um leão com asas. O que mais que ele vê? No verso 5, a seguir apareceu um segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos lados. Na boca ele tinha 3 costelas entre os dentes, e lhe diziam: levante-se e devore muita carne. 3 costelas que o urso devorou para se estabelecer: Babilônia, Lídia e Egito. E de fato a Medo-Pérsia derrota esses 3 reinos. 2 lados, a estátua tem 2 braços também, né? E interessante que um lado ele é maior que o outro. E curiosamente os persas, embora fosse uma coalizão, né, de reinos, os persas eram mais fortes. Os detalhes são impressionantes. Não pode ser algo meramente humano aqui, né? Porque daqui para frente Daniel está vendo o futuro. Não é mais algo do tempo dele, que era a Babilônia nesse momento. Ok. Verso 6. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu um outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Essas 4 cabeças, né, nós sabemos historicamente que são os generais que sucederam Alexandre o Grande. No capítulo 8, Alexandre é representado como um grande chifre, é um bode unicórnio, não existe isso. É óbvio que é uma metáfora, também não existem leopardos com 4 asas, né? Isso é muito simbólico. Mas as 4 cabeças representam então Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, os generais que sucederam Alexandre, porque ele morreu jovem, né? Como sabemos. Então, o leopardo, animal rápido, e com 4 asas ainda, né? As conquistas de Alexandre foram muito rápidas. Quando o mundo se deu conta, ele já era o senhor do mundo. 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu um 4º animal terrível e espantoso. Esse ele não define. Tanto que alguns colocam os desenhos como sendo um dragão, e tem tudo a ver com um dragão mesmo. Ele tinha dentes como dentes de ferro. Olha o ferro aparecendo aqui. Pernas de ferro, Roma. 4º animal, corresponde ao 4º metal,
só pode ser Roma também. Tinha grandes dentes de ferro, e devorava e fazia em pedaços, pisava com os pés o que sobrava. Era diferente dos animais, de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Os 10 reinos que formaram a Europa. As 10 tribos bárbaras que invadiram o Império Romano e formaram a Europa. Isso aparece no Apocalipse também, quando é mencionada a besta do mar. Ela tinha 10 chifres, 7 cabeças. Interessante esses paralelos, né? Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eu já vou dizer aqui para vocês: Érulos, Vândalos e os ostrogodos. Para que o papado se estabelecesse, esses 3 reinos, essas 3 tribos bárbaras tiveram que ser destruídas, porque elas não aceitaram de início a predominância do bispo de Roma. O Império Romano, já ruindo, né, coloca o bispo de Roma como principal. E essas tribos aqui não tinham aceitado. Elas são destruídas. 3 reinos são destruídos, 3 chifres são destruídos, para que o chifre pequeno, que depois cresce, se estabeleça. Olha agora as características desse chifre pequeno, que inclusive vão deixar Daniel espantado. Esse chifre tinha a boca, é simbólico, né? Tinha uma boca que proferia arrogâncias e, como diz Apocalipse 13, blasfêmias. Arrogâncias e blasfêmias. O que é uma blasfêmia, irmãos? Jesus, certa ocasião, quase foi apedrejado pelos judeus. Por quê? Porque perdoou pecados. Se ele não fosse Deus, realmente seria uma blasfêmia. Mas como sabemos que ele é Deus, estava tudo certo. Então, atrever-se como ser humano a perdoar pecados é uma blasfêmia. E você conhece um sistema religioso, que no Apocalipse é comparado à Babilônia, confusão religiosa, que perdoa pecados. Ou pelo menos se arroga o direito de perdoar pecados. Só Deus perdoa. Você precisa se confessar a Deus por meio de Jesus. Ele é o nosso único e suficiente mediador. É o nosso Salvador. Outra arrogância e blasfêmia: mudar a lei de Deus. O que você acha? Um ser humano pode mudar a lei de Deus? Deus registrou com o seu dedo, em tábuas de pedra, uma lei eterna. Jesus disse que nenhum tio, nenhum i da lei passaria. O próprio Jesus falou isso. Aí vem um poder humano e diz: não, era sábado, agora passa a ser domingo. Não era permitido adorar imagens, mas vamos arrancar esse mandamento aí, porque ele vai ser um problema para a gente. E aí tiram o segundo mandamento, quebram o 10º em 2 para compensar o que foi tirado, e mudam o 4º, passa a ser o 3º, prescrevendo a obediência, a santidade, a pretensa santidade do domingo. É ou não é blasfêmia? Ou uma arrogância espiritual? Tremendamente, né? E no Apocalipse, e está muito claro agora para você, eu creio que a besta do mar é a ponta pequena, é o mesmo poder. É dito mais ainda, né? Apocalipse 13, que ela, inclusive, se levantaria contra o tabernáculo, contra o santuário de Deus. O que significa isso? Roubaram o ministério sacerdotal de Jesus e o colocaram sobre seres humanos. Isso é um crime. Isso é algo muito sério, uma arrogância, uma blasfêmia das piores, porque os seres humanos precisam ir ao trono de graça para encontrar misericórdia, salvação e perdão. Aí um sistema humano, babilônico, místico, vai lá e obscurece essa verdade. Quando você lê Apocalipse 10, você entende então por que Deus suscita um movimento que passa por um desapontamento amargo para proclamar, entre outras coisas, a verdade do santuário. Porque ela tinha sido obscurecida por séculos de tradição e até opressão, indulgências e coisas parecidas, né? Nesse momento em que Daniel está espantado com a atuação desse poder, desse chifre pequeno, ou no Apocalipse a besta do mar, a atenção dele é atraída para outro cenário. E Daniel e Apocalipse têm muito disso, né? O profeta está tendo uma visão de uma situação na terra e de repente ele ouve uma voz ou ele vê alguma coisa que atrai a atenção dele para um outro contexto. E acontece isso aqui. Louvado seja Deus por isso.
porque ele olha para cima e vê uma cena no céu agora. Daniel, para de olhar um pouco aqui para as coisas da terra, para as perseguições, para as convulsões sociais, olha para cima. Aí, vamos para o verso 9. O que ele viu? Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, Deus, o Criador, se assentou. Sua roupa era branca como a neve. Ele vai descrever aqui uma semelhança grande, né, com aquela figura que aparece também para João no Apocalipse. O seu trono era como chamas de fogo, um trono poderoso, maravilhoso. Verso 10, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre tinha proferido. O Daniel está preocupado com as arrogâncias do chifre pequeno. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, foi-lhes dado uma prolongação de vida, por um pequeno prazo de tempo aí. Estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha, com as nuvens dos céus, alguém como o Filho do Homem. Quem é esse? Quem é o Filho do Homem? Jesus. Jesus aparece na visão para Daniel. Ele se dirigiu ao ancião de dias. Jesus vai e se apresenta ao Pai. E o fizeram chegar a ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e seu reino jamais será destruído. Essas palavras lembram de que parte de Daniel 2? A pedra. Um reino que jamais passará. Eu acho lindo isso, porque eu imagino o profeta tendo essa visão espantosa, vendo reino após reino, reinos que perseguiram o povo de Deus, ver finalmente um poder estranho vindo de um animal esquisito, um dragão, e o dragão é o próprio Satanás que confere seu poder à besta. Então ele vê um animal semelhante ao dragão que aparece em Apocalipse 12, e uma ponta pequena que sai desse animal, de Roma, então é realmente uma igreja romana, e proferindo arrogâncias e blasfêmias que certamente ofenderam Daniel, que amava tanto a Deus. E aí Deus diz: Daniel, olha para cá agora, esquece um pouco esses problemas. Eu sou o Criador do universo. Olha como é o meu trono, fogo, poder. Olha quantos me adoram, filho. Milhões e milhões de anjos e seres não caídos. Deus é o Criador do universo, o todo-poderoso, soberano da criação. Daniel, não tenha medo desses poderes. Daniel, saiba que logo isso tudo vai passar. Eu estou mostrando para você o que vai acontecer, mas no fim da história, esses poderes serão destruídos e o reino eterno será estabelecido. E você, juntamente com os meus filhos fiéis, se unirão ao coro daqueles que louvam, adoram e estão na minha presença para sempre. Então Daniel, ele com certeza recobra a esperança. Ele vê o quão pequenos são os reinos do mundo, o quão sem sentido são as ideologias que dominam o planeta, o quão nada são os seres humanos que se acham alguma coisa, quão pequenos são os governantes humanos. Quando ele olha para Deus, ele percebe tudo isso, que ele serve a um Deus todo-poderoso. E aí o restante do capítulo é simplesmente uma explicação do que eu acabei já explicando para vocês, né? Ele vai explicar quem são os animais, ele vai explicar um pouco mais sobre essa ponta pequena. No verso 25 ele adiciona uma informação importante. Ele diz que esse chifre pequeno, ele procuraria mudar os tempos e a lei. Qual foi o poder na história que se atreveu, acabei de falar, né? Eu só estou repetindo, que se atreveu a mudar a lei de Deus? Foram os gregos? Não estavam nem aí para isso. Foram os persas? Também não. Roma, Império Romano, mexeu na lei de Deus? Não. O poder que mudou a lei de Deus, isso está registrado em catecismos, inclusive, eu conheço muito bem isso, passei por lá, foi a Igreja Romana. Ao falar isso, não estamos aqui dizendo que não haja pessoas de Deus e sinceras e fiéis. Eu era um desses. Lá no meio do romanismo, há muita gente sincera. E possivelmente, e provavelmente, muito certamente, pessoas que ocuparão lugares que
muitos dos que estão aqui dentro deixarão vagos. Estão lá. Ovelhas que vão ouvir a voz do pastor e um dia se unirão a um rebanho, porque elas vão ouvir a voz do pastor. Então a gente tem que separar as coisas. Uma coisa são as pessoas, os fiéis, que são povo de Deus. E há muito povo de Deus lá fora. Porque o Apocalipse diz: sai dela, povo meu. Sai de Babilônia, povo meu. Uma coisa é o povo, outra é o sistema. É o poder. É essa contrafação que se levantou no mundo para tentar ofuscar a verdade. E conseguiu em grande medida. Aqui também menciona um tempo, né, de supremacia desse poder. No verso 25, no finalzinho dele, diz que esse poder teria uma atuação de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É uma outra forma de dizer a mesma coisa que Apocalipse 13 e 12 também dizem. Lá em Apocalipse 13 aparece como 42 meses. E no 12, 1260 dias. É tudo a mesma coisa. Se você pegar um tempo, 2 tempos, 3, mais metade, 3,5, e transformar isso, 3 anos e meio, em dias, você tem 1260 dias. Se você pegar 42 meses e transformar em dias, você tem 1260 dias. É o mesmo período. E nós já sabemos, né, que esse período histórico, ele vai de 538 até 1798. O que aconteceu nesses 2 anos? 2 coisas importantes. 538, expedido o edito de Justiniano. O imperador permite que a igreja romana, agora já em destaque, pudesse perseguir, prender e até matar os que ela considerasse hereges. E aí, depois de algum tempo, surge no cenário a terrível Inquisição Romana. Eu, quando era professor lá em Florianópolis, me lembro que aconteceu lá, foi organizada lá uma exposição de instrumentos de tortura medievais. Eu fui lá verificar. É algo de embrulhar o estômago, de ver a criatividade satânica daquelas pessoas que inventaram instrumentos para torturar pessoas, para que elas abjurassem, para que elas renegassem a fé na Bíblia, no sábado, nas verdades da palavra de Deus. Pessoas foram queimadas na fogueira da Inquisição pelo pecado de terem traduzido a Bíblia. Pessoas foram mortas pelo pecado de terem espalhado páginas da Bíblia, como os valdenses, por exemplo. Período terrível. E aqui fala que os santos de Deus foram perseguidos, e durante 1260 anos isso foi terrível. Bom, começando com 538, somando 1260, nós chegamos a 1798. O que aconteceu nesse ano? Algo realmente incrível. O Papa Pio VI, que nessa época já tinha um prestígio grande, né? Ele foi preso por Berthier, um dos generais de Napoleão Bonaparte, e morreu na cadeia. Inclusive o Apocalipse diz, né, que quem leva a cativeiro irá. E quem pela espada mata, também morreria pela espada. Se cumpriu com esse Papa Pio VI. Ele foi preso, e a impressão que se tinha é que a igreja romana nunca mais se levantaria. Mas algum tempo depois, como diz a profecia de Apocalipse 13, a ferida mortal, desferida em 1798, começaria a ser curada. E no fim da história, o mundo estaria maravilhado com essa cura, e todo mundo de novo estaria seguindo a besta, ou a ponta pequena, tanto faz. Percebam como a profecia é exata e mostra em que momento estamos vivendo. A profecia diz, tanto Apocalipse quanto Daniel, que quando essa ponta pequena ou essa besta do mar estivessem no auge de seu poder, esse poder seria retirado. E a história iria para o seu cumprimento. A besta, o falso profeta, seriam lançados depois do milênio, então, no lago de fogo. Será que falta muito, irmãos, para Jesus voltar? O que você acha, com base nesse estudo, neste capítulo? O capítulo 2 já nos mostrou que não falta muito. Estamos na pontinha das unhas do dedinho, dos dedos dos pés da estátua. E com base em Daniel 7, o que você acha? Em que momento histórico estamos vivendo agora, precisamente? Nós estamos na fase da cura da ferida mortal. Em algum momento, as duas bestas estarão aliadas.
Não tenho tempo de explicar isso aqui hoje, mas já vou dar um spoiler, e você já sabe. Estados Unidos darão as mãos à Igreja Romana, ao papado. E aí, junto com outros poderes, numa aliança final, eles então estabelecerão aí decretos que vão impedir o povo de Deus, inclusive, de comprar e vender, tudo que você já sabe, eu também. Nós estamos na fase que antecede essa aliança final. Portanto, falta pouco. Nós estamos vendo, aos poucos, a ferida mortal sendo curada e cicatrizando já. E aí, aquilo que aconteceu lá em 1260 anos, vai se repetir por um pouco de tempo. E a pergunta é, de que lado estaremos? Seremos fiéis? Hoje é até bonito, ser adventista do sétimo dia, especialmente aqui em Tatuí, você trabalha na CPB, que legal, Escola adventista, hospital. Mas chegará um momento em que tudo isso não vai ter mais valor. Como diz Ellen White, seremos execrados por nossa fé. E como é que estamos hoje? Se acontecesse isso hoje, se você fosse cancelado hoje, perseguido por sua fé, como alguns já têm sido, você ficaria firme porque sabe que está fazendo a vontade de Deus? Eu estava lendo agora em casa o capítulo de amanhã do Revados por Sua Palavra. E eu me deparei com um texto aqui tão bonito, que é um conforto para a gente, segundo Crônicas capítulo 15, no verso 7, diz assim: mas sejam fortes, e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Eu tive vontade até de chorar quando li isso aqui, porque é realmente uma dose de esperança, de conforto, de motivação. Sejam fortes, ainda que todos se oponham a vocês, porque a obra de vocês será recompensada. Em breve. Daniel termina aqui o seu capítulo 7, dizendo assim, que o reino, ele repete isso, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém? O seu reino será um reino eterno. Queridos, quando vocês se sentirem um pouco desanimados com as circunstâncias que os rodeiam, quando vocês, ao lerem um noticiário, ficarem tristes, amargurados, até com gosto amargo na boca talvez, lembre-se dessas palavras. Um dia o reino será dado aos santos do Altíssimo, e esse será um reino eterno. Como disse alguém, no fim tudo dá certo. Se não deu é porque não chegou ao fim ainda, E não chegou ainda, falta pouco. Então fique firme, não desanime. Deus já revelou toda a história, para que nós pudéssemos então saber que vai piorar, mas depois vai melhorar para sempre. Apocalipse é o grande spoiler da história, Acho que foi Billy Graham que disse, eu vou parafrasear porque eu não lembro de memória o que ele falou exatamente, mas é mais ou menos assim, eu sei que no fim vai dar tudo certo, eu já dei uma espiadinha no fim do Apocalipse. E é isso, Nós temos aqui a história por antecipação, para não ficarmos desanimados, nem excessivamente preocupados. Quando Daniel correu esse perigo de ficar muito preocupado, Deus disse, filho, olha para cá, olha para cima, eu estou no trono, eu continuo governando, eu sou o Senhor do universo, então não se desespere. Eu não sei que tipo de batalha você tem travado em sua vida pessoal, eu não sei que tipo de luta você tem enfrentado, todos nós as temos, mas uma coisa eu sei, Deus é infinitamente maior que a sua luta, que o seu obstáculo, que o seu problema. Fale para o seu problema do tamanho do seu Deus. Fale para o inimigo o tamanho do Deus que você tem. E lembre-se sempre disso, Deus é infinito. Ele ama você e Ele antecipou a história para que você não fique excessivamente preocupado. Confiemos nele. Vamos continuar estudando a palavra de Deus, as profecias. Teremos aqui a continuação dessas séries proféticas na igreja, E que isso tudo nos encha de esperança, porque em breve o reino eterno de Deus será estabelecido. Amém.